E nessa edição você vai conferir. Estudar fora do país é o sonho de muitos brasileiros. Iremos conhecer um pouco sobre intercâmbio. Intercâmbio estudantil, desafios e benefícios. Ministro anuncia bandeira verde nas contas de energia para o mês de abril. Audiência pública para debater a implantação de novos cursos na UESB. Comitê Olímpico divulga o nome das cidades brasileiras que irão receber a Tocha Olímpica Rio 2016. Bom dia! Bom dia! Uma temporada fora de casa à procura de conhecimento, experiências marcantes e muita aprendizagem. Essa é a rotina de um intercambista. Novos hábitos, nova língua, novos costumes, enfim, tudo novo. São inúmeros os desafios que o intercambista deve superar. O intercâmbio é o início de uma nova vida em um novo país, em meio a novas pessoas e uma nova cultura. Mas as vantagens da experiência superam qualquer obstáculo. O intercâmbio possibilita o amadurecimento pessoal e profissional do participante de maneira muito rápida. O estudante passa a enfrentar diversas tarefas sozinho e assumir responsabilidades, além de uma série de outros benefícios. Primeiro, você amadurece, né? Porque aí você descobre que você pode ir para qualquer lugar do mundo, assim, que você vai conseguir se safar ou você vai conseguir fazer as coisas. O intercâmbio é uma maneira que você tem não só de conhecer uma outra língua, né? Um inglês, espanhol, qualquer que seja, como também você tem a oportunidade de conhecer uma outra cultura. O intercâmbio estudantil proporciona diversos benefícios e marca a vida de quem participa. Aliar os estudos a uma experiência no exterior faz parte do sonho de muitos estudantes. Eu acho que grande parte dos estudantes de um curso superior tem interesse em fazer intercâmbio algum dia. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you? O juiz federal Sérgio Mora pede desculpas diante do Supremo Tribunal Federal, lamentando ter autorizado a divulgação de escutas telefônicas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff. Ao ministro do STF, Moro também disse que não teve intenção de provocar polêmicas, conflitos e constrangimentos. Apesar de aprovada por economistas, o sistema de bandeiras nas contas de energia elétrica recebe críticas da população. Ainda que o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, tenha anunciado bandeira verde para o mês de abril, o que diminuirá a cobrança, o descontentamento continua. Desde o início do ano passado, o modelo de cobrança do consumo de energia elétrica no Brasil foi modificado. As distribuidoras de energia passaram a divulgar mensalmente bandeiras tarifárias que podem ser verde, amarela ou vermelha. Quando fica mais caro produzir energia, a bandeira amarela ou vermelha indica uma cobrança extra. O consumidor não aprovou essa medida. Está muito alto. Eu acho absurdo. Sempre a corda estoura para o lado mais fraco, que é a parte do consumidor. Eu achei, de certa forma, abusiva devido ao valor que foi colocado. O ministro de Energia, Eduardo Braga, anunciou que em abril as contas virão com bandeira verde, o que significa que não será cobrado taxa adicional devido ao desligamento de usinas térmicas. Mas isso não significa que as bandeiras amarela e vermelha estão abolidas. Se no futuro a produção de energia elétrica precisar de complemento das termoelétricas, que utilizam um sistema mais caro de produção de energia, o valor da conta de luz pode voltar a subir. O economista Marcos Tavares defende o sistema de bandeiras. Segundo ele, o programa ajuda o consumidor a economizar energia. Tivemos aumentos de 80%, 50%, como foi em 2015, 32% vai depender da região do país, porque em alguns lugares é mais caro ou mais barato, e o consumidor só vê depois. Agora não, eu posso ter controle sobre a minha conta imediatamente ao ver que a bandeira está amarela ou vermelha. O vírus da gripe H1N1 surgiu mais cedo neste ano. A campanha de vacinação só começa no dia 30 de abril, mas até agora já foram 46 mortes no país, 10 a mais do que no ano passado inteiro. O ministro da Saúde afirmou que não é possível adiantar o cronograma de vacinação. A expectativa é que sejam vacinadas 25 milhões de pessoas no próximo mês. O Bom Dia Sudoeste volta já. Sem recursos para ensino, pesquisa e extensão, a UESB considera implantar novos cursos, mas ainda depende de uma audiência pública que acontece no dia 5 de abril. As universidades estaduais da Bahia estão passando por um momento difícil.
com restrição cada vez maior dos recursos. Ainda assim, uma audiência pública no dia 5 de abril irá discutir a implantação na UESB do curso de Odontologia em Vitória da Conquista e de Medicina Veterinária em Itapetinga. Quem vive a realidade da instituição não se animou. A comunidade discente e docente acredita que essa não seja uma boa hora para a chegada de novos cursos. Eu acho que é inviável. A universidade está vivendo um momento crítico e eu não sei como fica a estrutura. O problema é que nós sabemos se a universidade vai ter ou não estrutura para isso. Em plena época de crise financeira, levantar essa discussão pode significar apenas uma estratégia política, acredita a vice-presidente da Associação dos Docentes da UESB. E com a proposta orçamentária que está em discussão no Consul, a própria pró-reitora de graduação falou que com esse orçamento para a graduação não dá para nem tocar os cursos já existentes. Qual é a discussão que foi feita sobre isso? Né? Com quem essa discussão foi feita? Ou é apenas porque esse é um ano eleitoral e existem candidatos à prefeitura que vão fazer propaganda de uma coisa que depois eles não podem cumprir? O comitê organizador dos Jogos Olímpicos 2016 anunciou que a Bahia terá 26 cidades inclusas no percurso de revezamento da tocha olímpica. No dia 21 de abril, a tocha olímpica será acesa na Grécia e começará o seu percurso rumo ao Rio de Janeiro, que será a sede dos Jogos Olímpicos 2016. Antes de chegar à Cidade Maravilhosa, a tocha olímpica irá viajar por 300 cidades brasileiras de todos os estados. Vitória da Conquista foi uma das cidades escolhidas e já tem um monumento em referência ao revezamento da tocha olímpica na Olívia Flores. A passagem da tocha, que é um símbolo desse evento tão grandioso como as Olimpíadas, pode incentivar, pois reúne diversas modalidades esportivas, então acho de extrema importância. A tocha tem previsão de chegada à Bahia no dia 19 de maio, em Teixeira de Freitas, e depois segue rumo a outras 21 cidades do estado. Veja no próximo bloco. Vitória da Conquista vence o Colo-Colo e escapa da segunda divisão. Nossa correspondente internacional, Camila Bárbara, traz notícias de última hora sobre um atentado terrorista no Paquistão. Uma explosão provocada por um homem-bomba aconteceu há poucas horas aqui na cidade de Lahore, no Paquistão. Foram deixados mais de 60 mortos e cerca de 300 feridos. A facção talibã Yamati Arara reivindicou o atentado e disse que os alvos eram os cristãos. A detonação aconteceu aqui neste parque público, que estava lotado de mulheres e crianças que comemoravam o domingo de Páscoa. Voltaremos a qualquer instante com mais informações. Camila Bárbara para o Bom Dia Sudoeste. Agora o assunto é futebol. A seleção brasileira voltou a jogar pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Em Assunção, no Paraguai, o Brasil começou perdendo por 2-0 para o time da casa, mas conseguiu arrancar um empate com gols de Ricardo Oliveira e Daniel Alves. Esse resultado deixa o Brasil em 6º lugar e fora da zona de classificação. Hoje, Uruguai, Equador, Argentina, Chile e Colômbia representariam a América do Sul no Mundial. Depois de tanto sufoco, o time de Vitória da Conquista conseguiu vencer o Colo-Colo neste domingo e continua na primeira divisão do Campeonato Baiano. Foi uma campanha difícil. O Vitória da Conquista começou a temporada de 2016 em janeiro, no Campeonato Baiano. Sem o estádio Lomanto Júnior, que ficou fechado para a reforma, a alternativa foi transferir o mando de campo para Ilhéus. Foram 3 empates e 2 derrotas, e o torcedor alviverde já não sabia mais o que fazer. Foi só no dia 13 de março, na reinauguração do Lomanto, que o time conseguiu uma vitória. Mas aí já era tarde demais. Eliminado da competição, o Vitória da Conquista ainda tinha outro desafio: enfrentar o Torneio da Morte contra o Colo-Colo para tentar escapar do rebaixamento. Um jogo que eu achei que era fácil para ele, sabe? Mas ele deixou muito a desejar, tem que se corrigir para ver aonde está errando para poder normalizar aí, porque tá russo, viu? No jogo de ida, o empate fora de casa foi suficiente para acalmar os ânimos e tentar acertar o passe. Mas no meio da semana, a derrota para o Ceará e a eliminação também na Copa do Nordeste preocupou o torcedor do Bode. Em casa, no último domingo, o time entrou em campo com a cabeça fria e disposto a ficar na primeira divisão. Só era preciso um empate. E logo aos 15 do primeiro tempo, Thiaguinho chutou forte para o torcedor respirar com mais calma. Na rede! Aos 24, foi a vez de Tatu marcar o gol da vitória. Pro Vitória da Conquista! No segundo tempo, o Colo-Colo ainda diminuiu com Darlan,
mas quem ficou na elite do futebol baiano foi o Vitória da Conquista. O Bom Dia Sudoeste de hoje fica por aqui. Um ótimo dia a todos e até a próxima!